Olá, passando rapidinho uma reflexão para esse momento. Outro dia eu estava olhando umas postagens e me deparei com uma frase. Essa frase dizia assim: não é o diabo, é o seu coração. Aí eu parei para pensar naquela frase rapidamente. E me deu curiosidade para ver mais, né? Do que estava falando. E em Provérbios 23, versículo 26, diz assim: Filho meu, dá-me o teu coração. E a gente costuma dizer que Deus só quer o coração, né? A gente ouve, não, fulano tá todo errado, mas Deus sabe o coração. Deus quer o coração. Mas esquece de entender o que é que Deus ele quer o coração, realmente. É de verdade, ele quer o coração. Porque lá está guardado, né, os tesouros da vida. E aí a gente. Aí nessa frase eu continuei lendo. Aí dizia assim, a gente entende, né? Que o coração ele é enganoso. O coração é enganoso. E muitas pessoas dizem assim, siga o seu coração. Mas se ele é enganoso, por que eu vou seguir ele? É interessante pensar no que está falando, né? Vamos pensar no que estamos falando. Aí, nesse lugar, dizia assim, não existe espírito de adultério, não existe espírito de fornicação ou espírito de cobiça. Porque se a gente trata o pecado, que é o adultério, a fornicação, que é sexo fora do casamento, né, entre solteiros e etc e tal. E a cobiça, que é desejar o que não é seu e que é proibido, né? Então são pecados distintos. E se você trata o pecado como se fosse um espírito, você tira a culpa de desejá-lo, de estar no seu coração. Ah, esse é um espírito, então expulso e acabou. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia nunca tratou o pecado como uma entidade, um espírito. Mas é o resultado de um coração não regenerado. Entendeu por que Deus quer o seu coração? O coração, ele realmente vai levar você a pecar ou não. Satanás, o tentador, ele é, em primeiro lugar, controlador, tentador, ele sussurra no seu ouvido, ele insinua e distorce informações. E aí, o que acontece? Ele não tem o poder de forçar você a pecar. Ele vai usar essas artimanhas. As artimanhas dele é essa. Ele sussurra, insinua, ele distorce, ele controla, ele tenta, mas ele não obriga. Quando você olha para tal coisa e deseja no seu coração, ele já percebe pelo seu olhar que você se interessou por aquilo. Por isso que a Bíblia diz para olhar, quando olhar para um homem, olhar para uma mulher, se ele não consegue, não vai evitar o primeiro olhar. Mas o segundo é um desejo dele. Ele vai olhar pela segunda vez ou não. É por isso que Jesus não veio apenas expulsar demônios, que é a coisa mais fácil do mundo, é expulsar demônios.
porque os demônios se submetem ao nome de Jesus. Mas o mais difícil é transformar corações. É corações regenerados, porque aí o homem domina essa área. O homem, ele precisa ter essa entrega. Um coração novo não é apenas o que resiste ao mal. Ele simplesmente perde o prazer de permanecer no pecado. Enquanto os muitos gastam energia tentando repreender demônios da carne, Jesus está chamando para crucificar a carne. Crucificar é dizer não para suas vontades e seus desejos. Demônios você expulsa, mas a carne você precisa matar. A sua vontade de pecar precisa morrer. O adultério não começa na cama, começa no olhar, na lascívia, né? Um olhar lascivo, luxúria. A fornicação não começa no corpo, começa na vontade. A cobiça não nasce no ato, mas no desejo não confessado. Não é Satanás que obriga a consumir o pornô. É o desejo do coração que ainda não foi colocado diante da cruz. Enquanto você achar que é o diabo, nunca enfrentará o verdadeiro inimigo. Você mesmo. O arrependimento é a chave que abre a porta da libertação. O arrependimento não é um evento e nem um sentimento, algo emocional. Não, é uma decisão. É uma certeza do que quer. É uma cirurgia espiritual. É quando Deus arranca o coração de pedra e coloca um coração de carne sensível à voz dele. Deus não quer apenas libertar você do pecado, mas te ensinar a odiá-lo. Porque só quando o pecado se torna repulsivo que a graça se torna irresistível. Deixando essa reflexão, pensa nisso. Envia para aquela pessoa que acredita que só os outros, né? Tá pecando e ele não. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.